Fala, turma, beleza, beleza, pois é, vídeo rápido aqui com o cachorro, em que eu resolvi fazer nesse dia chuvoso, chove muito aqui em Orlando, amanhã deve esfriar e o inverno tá chegando aqui nos Estados Unidos. E hoje eu quero fazer um vídeo que normalmente eu não falo sobre, que é sobre Fórmula 1, para falar sobre o acidente do Grosjean, que aconteceu nesse domingo. Por que eu quero fazer esse vídeo? Porque eu sou um cara, eu não sei, algumas coisas vocês não sabem sobre mim, porque eu não me exponho tanto assim no YouTube, mas eu sou muito ligado à Fórmula 1. Eu amo a Fórmula 1, é meu esporte predileto desde quando eu era criança. Eu sou daquela geração que sofreu muito quando o Senna morreu. E então eu amo Fórmula 1. Eu tenho aqui no canal os vídeos do campeonato de Fórmula 1 virtual que a gente joga, todas terças e quartas, que a partir do ano que vem vai ser só de quarta-feira. Então eu tenho uma ligação muito forte com a Fórmula 1, né? Muito, eu sou aquele cara que para tudo para assistir, onde quer que eu esteja. Hoje a gente tem o celular, então às vezes eu não estou em casa, assisto pelo celular. Então eu tenho uma relação muito forte. Você que chega no meu canal e vê que é um canal que fala de Estados Unidos e de Orlando e que de vez em quando vê vídeo sobre cinema, vê vídeo sobre videogame, vê vídeo sobre outras coisas e fala, pô, mas esse canal, às vezes eu recebo esse tipo de mensagem, fala, mas esse canal não é um canal feito só para coisas dos Estados Unidos, por que você fica mostrando videogame? Tenta imaginar que o meu canal é como se fosse um canal de televisão que tem programação diferente. Se você não gostar de todas as programações, assista a programação que você gosta e deixe para as outras pessoas assistirem. Mas vamos falar então do acidente do Grosjean, que foi um acidente extremamente gráfico e que chama muito a atenção, mesmo daqueles que não assistem Fórmula 1, né? Para ver um acidente daquele. E vamos falar um pouquinho do que deu certo, do que deu errado e o porquê que o Grosjean ainda está vivo. Porque se aquele acidente tivesse acontecido, vocês vão entender quando eu explicar, se aquele acidente tivesse acontecido 6 anos atrás, ele não estaria vivo hoje, né? Talvez 3 anos atrás, ele não estaria vivo hoje. A Fórmula 1 hoje, ela é um esporte muito mais seguro do que era, por exemplo, nos anos 70 e nos anos 80. Nos anos 70 e nos anos 80 era uma coisa assim absurdamente terrível. Morria 2, 3 por ano. Às vezes morria 4 por ano, né? Você entrava com 20, 22, 24 pilotos no grid e você não sabia quem ia sair vivo, né? Hoje, ainda algumas pessoas morrem. O último falecimento na Fórmula 1 foi em 2014, do Julius Bianchi, no Japão, que eu vou falar também, para vocês entenderem, porque tem uma conexão muito forte com esse acidente. Mas a Fórmula 1, ele é um esporte assim, é uma coisa muito parecida com a aviação. Na aviação, todas as vezes que o avião cai e pessoas morrem, a gente aprende com o que aconteceu e a gente evolui e a gente muda para que aquilo não aconteça de novo. E assim é a vida, evoluindo passo a passo, né? Não tem como você criar uma coisa que é 100% infalível. Você cria uma coisa, você vai vendo falhas, a vida é assim. E aí você vai consertando as falhas e com o tempo isso vai evoluindo e você vai criando um esporte muito mais seguro. Olha a chuva. Enfim, vocês vão ouvir minha voz com essa chuva aí ao redor. E o que aconteceu? O que deu certo e o que deu errado no acidente do Grosjean? O que deu certo primeiro? Por que o Grosjean está vivo? O Grosjean está vivo ainda hoje com pouquíssimas lesões. Um acidente daquele onde ele saiu, ele não tem nada quebrado. Tinha uma suspeita de que ele havia quebrado a costela, mas não, depois foi provado que não. Ele só saiu com queimadura na mão. Só saiu com queimadura na mão e com um pouquinho de queimadura no pé, parece. Barulho da chuva aí, vamos. Vocês vão curtir, né, o barulho da chuva. E o porquê que isso aconteceu? Por várias razões. Primeiro, a roupa dele. Os pilotos hoje eles usam um traje, eles têm 4 camadas de proteção antifogo. Não é só o macacão, tem uma camiseta, uma calça por dentro, tem outra malha por dentro. Então são 4 camadas de proteção antifogo. Quando você vê aquelas chamas naquela altura, a temperatura daquilo é uma temperatura assim absurdamente quente. Por que ele queimou a mão? Porque a luva não tem aquelas camadas. Porque a luva é a única coisa que não tem aquelas 4 camadas. Entende? Até mesmo a sapatilha, a bota dele, que ele queimou o pé, tem uma segunda camada.
Diferente da roupa, por exemplo, o peito, as costas, ele tem aquelas 4 camadas. A bota ele tem 2 camadas a menos e a luva é só a luva, que é tem uma proteção, ele é feito uma proteção de fogo, mas é só a luva. Então hoje já estão dizendo que vai ser criada uma subluva, que o piloto vai colocar para que ele tenha uma segunda proteção nas mãos. Por essa razão que ele queimou as mãos. O capacete é preparado para aguentar uma pressão daquela, uma pancada daquela. E a balaclava ele tem, por isso que ele não queima a cabeça. Ele tem aquela balaclava que é antifogo. E o capacete dele, a única coisa que queimou no capacete foi a viseira. A viseira derreteu, para vocês terem uma ideia. Mas não tem queimadura absolutamente nenhuma. Segundo, não tem fratura. Numa pancada daquela, ele bateu a 50G, ele não tem fratura nenhuma. E outra coisa importante, por que ele não tem fratura nenhuma? Por causa da célula de sobrevivência. Aqui o carro, ele é preparado. Até o seu carro hoje, né? Eu lembro, às vezes eu tenho um tio no Brasil, faz muito tempo que eu não falava com ele, mas tenho ainda, né? Faz tempo que eu não falo com ele, ele falava assim: no meu tempo os carros batiam, não quebrava nada. Hoje se esse carro bate, quebra tudo. O carro é preparado para destroçar. Por quê? Para absorver impacto. Se o carro for muito resistente, ele bater, o impacto em você é muito maior. Então ele tem aquela célula de sobrevivência, que é aquele lugar onde o piloto fica, que é preparado para aguentar o impacto de sei lá, de 10 toneladas lá em cima do cara, para que o corpo não sofra tanto esse impacto. E o carro não, o carro se destrói inteiro. Agora, tem um fator extremamente importante, que foi talvez um dos fatores cruciais pelo qual ele tenha sobrevivido, que é a questão do halo. O que é o halo? O halo é aquela peça que começou a ser usada na Fórmula 1 depois da morte do Jules Bianchi. O Jules Bianchi foi um piloto muito jovem que morreu em 2014, que ele entrou embaixo de um trator. Que vou explicar o porquê que esse acidente dele é importante e por que eu falo que quando acontece uma coisa dessa a gente tem que evoluir. O Jules Bianchi, ele estava na pista, estava chovendo e tinha entrado um trator para retirar um carro. Ele perdeu o controle, saiu da pista e entrou embaixo do trator. Quando ele entra embaixo do trator, a parte do trator bate na cabeça dele. Entende? E ele morre na hora. Um capacete esmaga ele. Se ele tivesse o halo, para isso que o halo foi criado, que é aquela peça de ferro que hoje existe nos carros. De ferro não é ferro, né? Pelo amor de Deus. Aquela peça que hoje é criada, que é feita, parece um chinelo. O carro, você olha, o cara parece um chinelo. Então ele é feito em cima da cabeça, tem uma parte no meio e vai para cima. Tudo que vem na direção da cabeça do piloto, o halo desvia. Então se é um pneu, se é uma peça, se é um pedaço de carro, se o piloto entra embaixo de algum lugar, isso salvou o Grosjean. Por quê? E aí a gente vai começar a falar das coisas que deram errado. Quando ele bate, porque o que aconteceu no acidente? Ele deu um azar lascado, falando agora da parte que deu errado, porque assim, ele tá na pista, é largada, tem uns caras lá brigando na frente, ele sai para a direita, talvez para tentar desviar de um possível problema que tá acontecendo, tem uma muvuca de carro ali na frente dele, aí ele tá ali no lado esquerdo da pista, ele tira para a direita para tentar dar uma escapada. No que ele tira, o carro do Kvyat está atrás. E o carro do Kvyat encosta, faz aquela manobra de policial americano. Sabe aquela manobra de policial americano? Ele tá em perseguição, o policial encosta na lateral do carro e empurra. E o carro do ladrão, de quem tá fugindo, vira. Isso é uma manobra muito comum nos Estados Unidos. Então foi exatamente isso que aconteceu. O Kvyat pegou e o carro dele virou. Quando o carro dele virou, o carro dele embicou de frente para a parede, para o guarda-reio. De frente, o carro não rodou. Se o carro tivesse rodado, teria sido muito menos pior. Porque o carro teria rodado, talvez tivesse saído rodando, e tivesse batido num lugar, aí rodado para outro lado da pista, batido no outro lugar, o que é muito menos pior. Quando um carro vai batendo e vai desacelerando, a desaceleração no corpo é muito menor. Então você vai parando devagar. Não aconteceu isso. O carro dele encostou, virou de frente e foi de bico no guarda-reio. Só que o que aconteceu? A pancada foi tão forte que quando ele bateu no guarda-reio, o guarda-reio abriu. E isso é o que deu errado. Um guarda-reio não pode abrir daquele jeito.
não é aceitável que um guarda-reio abra do jeito que abriu. E ele entrou embaixo do guarda-reio. Por que ele está vivo? Um dos fatores, por causa do halo. Porque quando ele entrou, se você olhar a foto do guarda-reio, a parte de baixo do guarda-reio tem um buraco. E em cima o guarda-reio está inteiro. Derretido, mas está inteiro. Então o carro dele entrou embaixo e o guarda-reio veio por cima. Se ele não tivesse um halo, talvez ele tivesse morrido na hora, talvez degolado. Entende? E aí o carro bate, o halo salva a vida dele, porque o guarda-reio fica para cima. E a pancada é tão forte que acontece uma outra coisa que deu errado e que não pode acontecer. O carro quebra em dois. Quando o carro quebra em dois, mas tudo bem, eu falei que o carro tem que quebrar inteiro, tem que se despedaçar inteiro, porque se o carro se despedaçar inteiro é melhor, absorve impacto. Mas quando o carro quebra em dois, o combustível sai. Ele estourou o tanque. E aí tem uma outra informação importante que talvez as pessoas não saibam. O tanque de um carro de Fórmula 1 ele é feito de Kevlar, que é um dos materiais mais resistentes que existe no planeta Terra. E ele é um material feito para absorver impacto, para aguentar tranco. Por quê? Hoje, a Fórmula 1, os carros de Fórmula 1, não tem mais reabastecimento. Então você não para no meio da corrida para colocar gasolina mais. Isso foi eliminado por segurança. Porque naquela parada de boxe, tudo muito rápido, tudo na correria, o cara colocava aquela mangueira, tirava, e às vezes espirrava a gasolina e pegava fogo. Então por isso que não existe mais reabastecimento da Fórmula 1 e não vai voltar, porque não tem que voltar porque é perigoso. Então os carros saem com o tanque cheio, para ser usado até o final da corrida. Quando um carro de Fórmula 1 sai, ele tem em média 100 quilos de combustível lá dentro. Na Fórmula 1, a gasolina é medida em quilo e não em litro. E aí ele tem lá 100 quilos, que é muita, de uma gasolina de alta octanagem, uma gasolina de carro de corrida, sabe? Então uma gasolina altamente explosiva. Quando o carro quebra em dois, que não é para quebrar, aquilo foi o que deu errado, não é para quebrar de jeito nenhum, o tanque arrebenta, aquela gasolina lá, toda aquela gasolina do tanque cheio sai, entra em contato, claro, com as partes quentes do motor e explode e levanta aquela bola de fogo. Mas por que, outra coisa, por que não tinha proteção naquele lado da pista? Por que não tinha pneu ali? Poxa, nós estamos na Fórmula 1 dos anos 2000, 2020. Por que não tem pneu? Então, é falha isso? É uma coisa que deu errado? Mas ninguém, em tantos anos do Grande Prêmio do Bahrein, ninguém nunca bateu ali. E ali era uma parte de dentro. Normalmente, quando os carros saem em Fórmula 1 e batem, eles não batem por dentro da curva, vai por fora. Ele sai rodando e o carro é empurrado para fora, entende? Então aquilo foi uma coisa muito inesperada, num lugar onde ninguém estava esperando que um acidente poderia acontecer, mas aconteceu. Então, o que deu certo e que salvou a vida dele foi o nível de segurança da Fórmula 1 hoje é extremamente alto. Isso não quer dizer que acidentes não vão acontecer, mas quando a gente fala nível de segurança qual a probabilidade de um piloto sobreviver a um acidente pesado, um acidente grave. Olha o que aconteceu com esse cara. Esse cara não era para estar vivo se esse acidente tivesse acontecido. Se esse acidente tivesse acontecido antes do halo, ele estaria morto. Se esse acidente tivesse acontecido antes do acidente do Júlio Bianchi, que serviu como base para as mudanças que a gente tem hoje, ele estaria morto. Então a Fórmula 1 vai evoluindo passo a passo. E vai evoluir mais com isso. Vai ter que ser investigado como é que aquele carro quebrou no meio, qual é a pancada que um carro de Fórmula 1 tem que aguentar. A célula de sobrevivência resistiu muito bem, sim, mas o carro não pode quebrar no meio, um tanque não pode explodir daquele jeito e, acima de tudo, um guarda-reio não pode rasgar daquele jeito. Se aquele material que está sendo usado naquele guarda-reio rasgou daquele jeito, com uma forma de um piloto um carro entrar embaixo, sabe? E para finalizar o vídeo, que talvez a coisa assim de mais importante que salvou a vida dele, que aí sim pode acreditar em Deus, pode acreditar em destino, o que vocês quiserem, porque até agora nesse vídeo, 14 minutos falando, eu só falei de parte técnica, eu não falei nem, mas foi Deus que salvou ele, a gente tem que ser pragmático, a gente tem que falar da parte técnica, a gente não pode ficar, mas Deus tirou ele, não pode. Pra gente evoluir uma coisa, tecnicamente, a gente tem que ser técnico, mas uma coisa realmente até agora a gente não consegue explicar, como é que ele não apagou. Porque uma pancada 50G
50G é muito forte. Uma pancada, 30G normalmente nenhuma pessoa aguenta e apaga. 50G, ele deveria ter apagado, desmaiado com a pancada. E ele não desmaiou. Se ele tivesse desmaiado, ele não ia ter aquele instinto de sair do carro. Porque o instinto de sair não é porque ele é treinado, não é porque, claro que ajuda, mas é o instinto de cada um. Se você sofrer um acidente de carro na rua e acordar preso, você vai tentar sair. Entende? Então é o instinto dele. Como que ele não apagou, como que ele não desmaiou, ninguém sabe. Certo? Então é isso, um vídeo rapidinho, não tão rapidinho, 15 minutos aí falando do acidente do Grosjean. E é isso, amem a Fórmula 1. A Fórmula 1 é um esporte sensacional. Certo, galera? Valeu, um abraço, tchau!